É o Guilherme Patela que está falando aqui com vocês. E a gente vai conversar um pouquinho agora sobre tronco encefálico. Tá? Pode passar, fazendo um favor. Bom, o tronco encefálico, então, ele vai formar junto com o cerebelo e o cérebro o que a gente chama de encéfalo, certo? Que é a parte do sistema nervoso central que fica situada dentro do crânio. O tronco encefálico ele vai se dividir em três porções principais. A porção mais superior, o mesencéfalo, a porção mais intermediária, a ponte, e a porção final dele vai ser o bulbo, tá? E esse vai continuar com a medula. O tronco encefálico ele é muito importante, porque ali, nele, se concentra muitos núcleos de mecanismos homeostáticos. Tá? O que é isso? São as características de manutenção da vida, então como a regulação do ritmo cardíaco, do ritmo respiratório, percepção de dor, e por aí vai. Porque a gente vai ter a chamada formação reticular, que fica na parte central do tronco, tá? Que é formada por células e fibras nervosas. Então, vão regular, além das que eu falei, ciclo de sono, despertar, os estímulos, no geral. Tá? O que é importante? Por que é interessante isso aqui? Porque uma lesão na medula, uma lesão no cerebelo, uma lesão até no cérebro, ainda assim consegue ser compatível com a vida. Quando a gente tem uma lesão no tronco encefálico, como vai perder a comunicação do cérebro, das regiões do sistema nervoso com o resto do organismo, é o que a gente considera como a morte cerebral, tá? Um dos exemplos que acontece é o famoso abraço da morte. Misericórdia, que é isso? É o seguinte, as amígdalas, que a gente viu agora há pouco, elas sofrem um prolapso em direção ao forame magno. Com isso, elas vão comprimir o tronco encefálico, e assim ele perde a função dele. Né? Isso costuma acontecer muito em punções lombares, né? Que aí, por conta da pressão no líquido, ele se desvia e acaba acontecendo isso. Né? Bom, pode passar, fazendo favor. Vamos começar falando do mesencéfalo. Tá? O mesencéfalo, verdinho na imagem da esquerda ali, ele é o segmento mais superior do tronco encefálico. Né? Como a gente viu, o cérebro ele tem duas metades, dois hemisférios. Né? E para isso, a gente vai ver que o mesencéfalo é ele que vai receber esses dois hemisférios e dar continuidade a todas as fibras nervosas e os tratos que vêm do cérebro. Pode passar, por favor. Bom, nessa vista anterior, então, a gente está vendo ali os pedúnculos cerebrais, que vão ser o quê? Vão ser os dois pezinhos, tá? Que vão receber, vão suportar o cérebro e vão fazer essa ligação entre o cérebro e o tronco encefálico. Esses pedúnculos, eles vão armazenar as fibras de um trato chamado córtex espinal. Toda vez que eu falar de trato ou de via nessa aula, vocês não se preocupem, não precisam entrar em desespero. Na próxima aula a gente vai conversar sobre esses tratos, tá? É só para vocês se familiarizarem com essa região. Perfeito? Bom, entre os dois pedúnculos, a gente vai ter uma região, buraquinho, um espaço, que a gente vai chamar de fossa. Entre os pedúnculos, uma fossa interpeduncular. Ela é importante porque dela vai sair o nervo oculomotor, tá? Que é o terceiro par de nervos cranianos. A gente também vai ter uma aula para falar sobre os nervos cranianos, tá? São 12 no total. O tronco encefálico ele abriga 10 das origens aparentes e a gente vai comentar por cima elas por conta da topografia da região, tá? Pode passar, fazendo favor. Bom, a gente está vendo um quadradinho ali que está demarcando o corpo quadrigêmeo, tá? E aí dentro a gente está vendo 4 barriguinhas. Então, falando nisso, barriguinha, a minha sofreu acho que uma mitose nessa pandemia, sabe? Misericórdia. Mas voltando, né? Então, essas barriguinhas, essas saliências, a gente vai chamar de colículo. O que são os colículos? Por que tem essa barriguinha? Por que tem essa saliência? Ali vai ser uma concentração de fibras nervosas, tanto motoras quanto sensitivas, e aí, como conflui muitas fibras ali, ela acaba saltando para fora, digamos assim, e formando essas barriguinhas. O colículo superior, ele vai participar do movimento ocular, então, do reflexo da pupila e de respostas motoras, reflexas quando a gente tem algum estímulo visual. Por exemplo, você está assistindo aquele vídeo que de repente um trem que pula na tela e você pula para trás. Ou então, às vezes, você vai de noite buscar água na cozinha e você acha que você viu um vulto, você dá aquela trancada, aquela travada. É tipo isso. Né? Ele não participa da via da visão. Tá? Ele participa só dos movimentos reflexos frente aos estímulos. Isso a gente está falando dos colículos superiores. Acontece uma lesão nele, geralmente, no tumor de glândula pineal,
que ela comprime esse colículo. A visão não vai ficar afetada. Porém, como ele tem a ver com o movimento ocular, o olho vai ficar travado e que vai prejudicar você de enxergar, mas não a via visual. Deu para entender? Aí a gente vai olhar ali o colículo inferior. O colículo inferior, ele vai participar da via auditiva e também de alguns reflexos de decorrência de barulho. Quando a gente acorda com uma buzina, com um alarme, etc. Tá? Então, diferente do colículo superior, ele participa. Então, lesões nele vão ter deficiências auditivas. Além disso, a gente está vendo uma estrutura ali que é o nervo troclear. O nervo troclear, ele tem a origem aparente dele no corpo quadrigêmeo. Tá? Pode passar fazendo favor. Bom, deu uma cortadinha ali no slide, né, mas está escrito vista transversal. Então a gente está olhando o mesencéfalo de ladinho. Tá? Então a gente está vendo as principais estruturas dele. Se você tiver uma imaginação muito fértil, muita fé, você consegue ver a carinha do Mickey aí. Tá? Então ali na base, que vai ser os pedúnculos cerebrais, tá? Vai ser a orelhinha do Mickey. Comparar com as imagens que a gente viu, ela está de ponta cabeça, tá? Mas eu confio na imaginação de vocês. O tegme, ou tegmento, ali, ele vai ser a região central do mesencéfalo. E o tecto, ou teto, vai corresponder à região do corpo quadrigêmeo, tá? Só fazer um comentário. Para a próxima aula, o tecto, então, ele tem a ver com a via tectoespinal, que vocês vão estudar semana que vem, e vocês vão ver a relação dos colículos com essa via. Perfeito? A gente tem ali uma estrutura também, que é o narizinho do Mickey, tá? Que vai ser o aqueduto cerebral. Esse aqueduto, ele vai conectar o terceiro ventrículo com o quarto ventrículo. Ao redor do aqueduto, a gente tem uma região, que é chamada de substância cinzenta periaquedutal, tá? Essa região, ela vai participar dos mecanismos de modulação de dor, ou seja, ela vai realizar uma analgesia intrínseca no organismo. Por exemplo, quando tem umas dores crônicas, num tumor, num câncer avançado, ou em acidentes, decepção de membros, a dor é tão intensa que para evitar o desmaio ou evitar o sofrimento mesmo, tem uma modulação da dor por essa substância cinzenta. Mas vale lembrar que a dor do amor é só com outro amor que a gente cura. E agora, para a gente finalizar aqui e falar de mesencéfalo, a gente tem a substância negra. A substância negra, ela é um aglomerado de corpos neuronais com mais melanina, por isso que ela tem essa cor mais escura. É como se fosse a sobrancelha do Mickey, tá? Ela é a principal fonte de dopamina para muitos circuitos. Por isso que ela vai ser importante para a modulação dos núcleos motores do cérebro. A deficiência dela vai causar discinesia. Pelo amor de Deus, o que é isso? Cinésio é o prefixo que significa movimento. E diz de um distúrbio, uma alteração. Tá? Ou então acinesia, ausência de movimento voluntário. Então, quando a gente tem esse conjunto de sinais, a gente vai ter a doença de Parkinson. Então, que é o paciente que não consegue, ele tem tremores estáticos, né? Ele tem dificuldade em iniciar um movimento, e ele tem aqueles tremores porque ele não consegue controlar os movimentos voluntariamente. Além disso, a diminuição da produção ou da circulação de dopamina no organismo está relacionada com a baixa de circuitos neuronais. Isso aí vai acarretar dificuldade de concentração, redução de libido, alteração no sono, e também tem muito a ver com o quadro de depressão. Tá? Aí agora a gente vai ver uma foto real do mesencéfalo, pode passar. Essa é do meu café da manhã, desculpa, é a próxima. Isso aí, tá, gente, só para vocês verem como que ele é real, se ele parece ou não, Mickey, ele a gente consegue ver as estruturas principais, tá? Pode passar, fazendo um favor. Essa é uma imagem bem bonita. Eu não vou aprofundar nos nervos agora, como eu falei, mas só para comentar com vocês. Ali a gente consegue ver o nervo oculomotor, que ele tem a origem aparente na fossa interpendicular. Ele vai correr em direção ao olho para inervar os músculos extraoculares. E a gente também tem o nervo troclear, que tem origem aparente nos corpos quadrigêmeos, como eu falei para vocês. Ele também é chamado de nervo patético. Então você já sabe, quando você quiser tirar alguém sem se comprometer, é isso aí. Tá? E ele vai inervar um único músculo, que é o músculo oblíquo superior do olho. Perfeito? Pode passar, fazendo